Saúde todos com a paz do Senhor Jesus. Sou irmã Cristina Soares, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou estar relatando uma visão que me foi passada no dia 1º de abril de 2014. O Senhor tem me passado várias visões e eu não tenho feito a ordem de Deus, porque o Senhor tem falado, fala meu povo, que tudo quanto eu tenho te falado, mas eu não tenho feito, irmãos. Por isso eu tenho pagado um alto preço, aleluia, nos últimos dias, um preço que não tem sido muito barato. Pela minha desobediência de não, aleluia, falar aquilo que o Senhor me ordena. Porque nós somos apenas vasos do Senhor. E se o Senhor nos escolheu como vaso na terra para fazer aquilo a que Ele nos ordena, nós temos que fazer. Às vezes nós tememos em fazer, às vezes achamos que a palavra é meio dura, mas como Jonas, aleluia, foi para a barriga do peixe, né, irmãos? Para poder fazer aquilo que o Senhor que ordenava a ele. Às vezes o Senhor nos passa também pela olaria para depois a gente fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Peço, aleluia, que os irmãos me escutem em nome de Jesus, pastores, ministros de Deus, membros de igreja, ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus está insatisfeito com os moradores da terra. E eu gostaria de estar aqui hoje trazendo palavras de bênção para a sua vida, cura e libertação, como eu sempre tenho feito, o Senhor tem respondido para a honra e a glória do nome dele. Mas hoje é dia de concerto e eu peço aos irmãos que dê atenção à palavra do Senhor Jesus Cristo, que ouça, em nome de Jesus até o final, essa visão que o Senhor me passou em 2014. Eu vou começar lendo a palavra do Senhor em Isaías, que o Senhor me passava naquela noite. Naquela noite foi me passado 3 versículos da Bíblia. Aleluia. Em Isaías, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3. Então, depois daquela visão, o Senhor me despertava e falava, escreve. Aleluia. E eu notei tudo, mas só não fiz o que o Senhor queria, né, irmão? Que era testificar a terra. Mas hoje eu faço pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem quiser ler comigo, está registrado em Isaías 45, a partir do verso 5. Aleluia. E assim diz o Senhor, verso 5, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se a salvação e a justiça. Frutifique-se juntamente. Eu, Senhor, as criei. Ai daqueles que contendem com seu Criador, o caco entre outros caco de barro. Porventura dirão ao barro, ao que o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Ai daqueles que diz ao pai e que os geras. E a mulher que dá tu a luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Aquele que formou, pergunta-me as coisas futuras. Demanda-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu fiz, e as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. E aí diz o Senhor, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, aleluia. Deus manda no céu, Deus manda na terra, aleluia. E ele está falando através da palavra dele nesse versículo, que ele pode, e que ele vai mostrar a terra, que ele é Deus, ele vai mostrar a ciência, como ele tem mostrado, nos dias que se faz esse tal coronavírus, essa doença, do qual todos estão espasmados, a medicina não tem explicação, porque a explicação é que é a ira de Deus sobre a terra. Então, vamos continuar. Daqui a pouco eu já vou ler a revelação do qual o Senhor me passava. Aleluia. Agora vamos ler, irmãos, aleluia. Em 2 Timóteo. Para quem está com a sua Bíblia aí, pode ler em 2 Timóteo. Aleluia. Continuando, essas palavras não são minhas, mas são palavras reveladas naquela visão, pelo Senhor. 2 Timóteo 2, vamos começar a ler.
Vamos ler do 2 até o 12. Glória a Deus. Tu, pois, filho do homem, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia o homem, fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Olha o que o Senhor está falando com vocês, hein, pastores? E também para ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado. E se não militar, legitimamente o lavrador, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dá entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que da descendência de Davi ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pela que sofro o trabalho e até prisões por um malfeitor. Mas a palavra de Deus, como um malfeitor. Olha o que o Senhor falou, vou repetir. Pelo que sofro o trabalho e as aflições como um malfeitor. Para a palavra de Deus não está, pois a palavra de Deus não está presa. Porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também ele alcance a salvação que está em Cristo Jesus como glória. Por palavra fiel é esta, que se morrer com ele também viveremos. E se sofrermos com ele também. E se sofrermos também com ele, reinaremos. E se negarmos também a ele, nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. E o Senhor diz assim, irmãos, aleluia. Se Deus te alistou para a guerra, você deve ser um bom soldado. E um bom soldado nunca nega a sua fé. Um bom soldado nunca se recua da guerra. Aí você vai dizer assim, irmão, como eu estou recuando da guerra? Você está recuando da guerra quando você não faz aquilo que o Senhor te ordena. Quando você não faz aquilo que o seu Senhor te ordena. E se o Senhor tem te ordenado essas palavras, ele diz que ele não muda, porque ele é Deus. Aleluia. E ele pode. E se ele te alistou para a guerra, por que então você milita? Aleluia, as palavras do Senhor. Porque você tem medo de corrigir a igreja. E agora eu vou ler o que o Senhor me mandava, aleluia, te dizer aos irmãos pastores e membros de igreja. Não sou eu, irmãos, que está dizendo. Lembrando os irmãos que essa revisão me foi relatada. Ainda tem mais um versículo para ler. No final eu vou ler. O Senhor está falando. Essa visão me foi relatada no dia 1º de abril de 2014. Da qual eu pedi um presente para o Senhor naquela visão. Porque todo o meu aniversário eu costumo pedir um presente para o Senhor. E naquela visão, o presente foi, naquele dia, o presente foi a visão. Me foi concedido como um presente. Eu lembro que naquele ano de 2014 eu não ganhei nenhum presente. Mas me foi passada essa visão da parte do Senhor. O Senhor falava comigo, eu acordava em prantos, em choro, e em tremedeira eu escrevia o que o Senhor me ordenava. Vamos ler, irmãos. A visão. Sonhei que havia ganhado a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo ou testemunhar antes da palavra ser passada ao pregador. Irmãos que eu nunca havia visto, nem o lugar onde aconteciam os cultos, mas era ao ar livre. Tinha muitos pastores que e Deus tinha um recado de Deus para um deles. Quando eu ia para o lado dele, ele me dizia, sai daqui, não venha se levantar contra mim, e ficava muito bravo e furioso comigo. Mas eu lhe respondia, me escute, eu tenho apenas um recado de Deus para ti. Deus te dá apenas 3 minutos. Aleluia. E antes que o pastor terminasse a sua fúria contra mim, eu lhe dizia, a igreja que me olhava, Jesus irá voltar e vai encontrar a maioria dos pastores e irmãos despreparados. Deus está furioso com a terra, decepcionado com os cristãos. Ele irá trazer um sinal sobre a terra.
E então, naquela visão, o Senhor dizia que iria trazer um sinal sobre a terra. E quando eu falava para aquele homem que simbolizava um só pastor, mas era o recado que eu tinha de dar para toda a igreja do Senhor na terra. Não era somente a ele. E continuando a revelação, e então, irmãos, naquela visão, eu não dei o recado de Deus antes porque eu achava que ia se cumprir em 2023. Olha a minha negligência, irmãos. Mas se cumpriu começava a profecia a se cumprir em 2020, né? Que é os nossos dias, né? Da quais nós estamos. E eu tardando e não relatei o testemunho antes. Não relatei a visão antes. Porque na visão, irmãos, me era passado o seguinte. Me era passado a palavra 3 por 3 vezes. De 2 a 3 vezes me era passado. E eu não me recordava e nem me importei de perguntar ao Senhor, Senhor, é 3 vezes o 3 que dá 9? Ou é 2 vezes o 3 que o Senhor me passou, que vai dar 6, que vai se cumprir em 2020? Ou vai se cumprir, ou o Senhor começará a sua fúria contra a terra em 2023? E eu, com a minha negligência, só relatei os testemunhos assim por escrito, escrevendo, e nem me perguntei ao Senhor. Mas na minha cabeça, começaria a fúria de Deus contra a terra em 2023. Mas engana eu, porque aquele que não responde ao Senhor, como Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor, aleluia, vem em sua vida, como veio na vida das 10 virgens. Então aqui, continuando o testemunho, estou explicando para os irmãos, porque eu não relatei o testemunho antes, porque eu achava que ainda ia tardar. E o Senhor está decepcionado com a terra, e ele irá trazer um sinal sobre a terra. E assim o Senhor dizia. E para provar que é Deus que fala a este homem, continuando a revelação, ele tem poucos minutos para se consertar, assim o Senhor dizia. Ou vai se infartar agora, porque não quer ouvir a voz de Deus. E então, quando eu acabava de falar, a igreja que me olhava, o homem se infartava. Era infarto, irmão. A pessoa morria se agonizando, tremendo no chão. Tipo com falta de ar, era uma coisa terrível, sabe, irmãos? E ele se infartava, aquele homem, porque não queria ouvir a voz de Deus, né? É tipo essa doença que está em nossos dias, né? E então aquele homem se infartou e caía no chão se agonizando. E naquele mesmo momento começava a ignominia. Ignominia, irmãos, é a palavra que o Senhor me dava na revelação. Crentes já morrendo de várias formas. E eu tentava ajudá-los e socorrê-los. Mas era muito difícil, pois eram muitos que eu tinha de socorrer. E eu pedia para os irmãos que estavam são e que nada lhe havia acontecido. Ajude-me a socorrer os irmãos. E naquele mesmo momento estava acontecendo uma grande tempestade. Vou parar aqui, irmãos, um pouquinho, depois eu continuo a revelação. E naquela doença, irmãos, quando aquele irmão caía se agonizando no chão, eu me lembro que começava a ignominia e era crentes morrendo de várias formas, de várias doenças, de várias maneiras. Então, de repente, depois daquela grande, irmãos, fúria de Deus que sobrevia sobre aquele homem, sobre aquele povo que não queria dar ouvido à palavra de Deus, da qual eu estava falando, e então, depois daquele momento, que ele caía no chão se agonizando, era feia a doença dele, que saía com falta de ar, se agonizando, pegando no peito. E então eu me lembro que começava a ignominia e era crente morrendo de todas as formas, irmão, de várias formas. Então aí, continuando a palavra, começava assim, ó. Então naquele mesmo momento começava uma grande tempestade, irmãos. E eu ligava para minha mamãe lá em Goiânia e eu dizia: mamãe, não saia de casa, porque os postes irão cair. E ela respondia: está chovendo muito aqui e eu não sei o que faço. E eu falava: fique dentro de casa, presta atenção, irmãos. Pois não posso ir para te buscar agora,
Mas irei orar para Deus ter misericórdia da terra. A tristeza era muito, porque eu não podia ir buscar a mamãe. E a terra e os lugares onde estávamos estavam em ignominia. Quando o Senhor falar para a mamãe ficar dentro de casa, irmãos, é para ficar dentro de casa, não é para desobedecer, viajar, sair, fazer festa, não. É para obedecer a ordem de Deus. Viu, irmãos? Porque os lugares onde estamos está em ignominia. Continuando a revelação, o Senhor me mandava escrever. Irmãos, peça aos pastores e membros da igreja de Cristo que me escute. Deus está furioso com a terra. Eu não sei o que pode acontecer por daqui em diante. Pastores, não deixe de pregar a verdade e deixe de passar a mão na cabeça dos irmãos quando se tem dinheiro ou por outros motivos. O Senhor mandava dizer, olhe para vocês sentados nos púlpitos ou nos bancos da igreja. Vocês estão mortos espiritualmente, jogando ou assistindo futebol. Estão prestes a entrar em ignominia. Sinceramente, tenho pena de vocês. Estou chorando enquanto escrevo essa carta. Porque já eu falava, viu, moça? Porque o Senhor me mandava. Estou chorando enquanto escrevo esta carta. Porque já estou sabendo que poucos de vocês me darão ouvidos. E se sabes que as vossas almas irão entrar em condenação. Porque não ensinaram ao povo de Deus a sã doutrina, das quais vós mesmas conheceis. Vocês acham que é um fardo muito pesado, não é, amados? É difícil, irmãos, andar sem brincos, sem colares, sem roupas escandalosas. Isso para as irmãs. É difícil não caluniar seu irmão, a igreja em geral. Por inveja, perseguir o seu irmão, sem ele lhe haver feito nada. Estar longe da vaidade, maldade do mundo, é realmente muito difícil. Mas digo, vós, que vai ser muito mais difícil e muito mais vergonhoso e doloroso a vossa entrada no inferno. Ou como quereis chamar, Hades? Amados, que penas que muitos não vão me dar ouvidos. Futebol já se tornou comum para vocês, como também filmes pornô, a cobiça pelas irmãs na igreja. Não tem amparado os órfãos, nem ao menos a viúva, diz o Senhor. E estão olhando somente para o dinheiro, e vós tem aceitado o pecado de muitos. Persegue os pequenininhos quando se tem pregado a verdade. E vive no mundo do pecado, com palavras bonitas se escondendo atrás dos púlpitos das igrejas. Estou com pena de vocês quando Deus, no juízo final, revelar as vossas vergonhas. Quando Deus, no juízo final, revelar as vossas vergonhas. Mas agora estáis pensando assim, no seu íntimo. Estar longe esse dia. Se engane, irmãos. Não engane seu próprio coração. Abra-lhe os olhos enquanto ainda é tempo. E corrige a igreja de Cristo. E evite que muitas almas entrem no Hades. Hades é um lugar de tormento e dor. E conserve a sua própria alma. Conserve a sua própria alma do inferno, irmãos. Pastores e ministros de Deus que ministram a palavra. Vocês devem estar pensando assim. Se eu falar algo que magoa a igreja, ou aplicar a sã doutrina, que a chamamos de usos e costumes, irão todos embora. Ou o que pode me acontecer? O pastor me tirar daqui e ficarei sem dirigir a igreja, sem pregar e sem oportunidade. Mas digo a vós que se não for para morar com Jesus Cristo, para que sermos cristãos? O que quero despertá-los, irmãos, não eu, mas o vosso Deus. Como podem querer tirar palavras dessa profecia, do livro chamado Bíblia, se teu próprio Deus falou por ele mesmo? Mas tu ignoras as palavras contidas nesse livro e as distorcem, querendo facilitar vossas vidas na terra? Seria melhor para vós se nunca tivesse lido este livro, chamado Bíblia.
porque vós terão de dar conta das palavras que distorceram para facilitar as vossas vidas na terra. Amados, onde está a porta para o inferno? Respondas para o teu Deus. E onde está a porta para o céu? Deus nos revela o seu poder através da sua palavra, que ele não precisaria nos dizer tais coisas, pois ele é grande e nós somos pequenos. Ele é bom e nós somos maus. Entretanto, ele nos ama de tal forma que ele nos manda cingir os lombos com o homem para que ele fale conosco. Queridos, não fique cheio de querer, achando que o Todo-Poderoso fala conosco e que temos ousadia. Até porque já estamos no tempo do fim, e Deus já está furioso com a terra, com os homens mentirosos, enganadores, perseguidores, invejosos, gananciosos. O homem, todo tipo de maldade, esconde no seu íntimo, para na hora certa atirar contra o seu irmão, ou melhor, contra o seu próprio Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso vai pegar-vos de surpresa, ou melhor, não de surpresa, porque ele avisa hoje, ele virá e acabará com suas maldades. E a vossa alma, onde estará quando esse dia chegar? O Senhor está perguntando para ti, onde estará a sua alma quando esse dia chegar? Quando Deus, no juízo final, revelar as suas vergonhas e maldade. O que vai adiantar, irmãos, aleluia, o seu dinheiro? O que vai adiantar, irmãos, aleluia, o que você conquistou na terra? O que vai adiantar, irmãos, aleluia, quando Deus abrir aquele telão e mostrará toda a sua vida na terra e dizer, meu servo, minha serva, tu não cumpriu com minha palavra na terra. Foste infiel. O que vai adiantar, irmãos, se a sua alma ser lançada no inferno? Vamos continuar a palavra que o Senhor nos revelava naquela visão, aleluia, que está em 2 Timóteo. Viu, irmãos? 2 Timóteo 3, a partir, 2 Timóteo 3, verso 3, até o 12 novamente, tá, irmãos? Olha o que o Senhor falava, 2 Timóteo 3, verso 3 até o 12. Extrema corrupção dos últimos tempos. 3. Sem afeto natural. O Senhor está falando isso com os homens da terra. Como os homens da terra se tornaram, tá, irmãos? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz o Senhor, para afastar desses falsos profetas, que não têm obedecido a palavra do Senhor, não têm cumprido com os mandamentos de Deus, tendo aparência de piedade, mas tendo negado a eficácia da fé, tendo espírito de corar, e muitos até se rebelando contra a obra de Deus. Continuando, porque destes números são os que se introduzem pela casa e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado e levadas de várias corrupciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O Senhor está falando? Mulheres carregadas de pecado, nércias, que aprendem sempre, irmãos, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Assim, são os falsos profetas, são aqueles que não corrigem a igreja do Senhor e aqueles também que se rebeliam contra a obra do Senhor. É como Janes e Jambres que resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprolos quando a fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos seu desvário,
como também eu fui daqueles. Aleluia. Tu, porém, tendo seguido... Olha o Senhor está falando de novo. Continuação. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônia, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente que vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor está dizendo assim aos pastores, aqueles que têm andado na fé, aleluia, que a igreja de Jesus Cristo, ela padece por perseguição. É quando Paulo enviava essa carta a Timóteo por amando do Senhor. Porque todas as palavras contidas nesse livro, por amando do Senhor, foi uma ordem do céu. E ele dizia que por amor de Cristo nós sofreríamos perseguições. Nós sofreríamos as aflições. E por que, irmãos, agora vamos negar a fé? Porque mudamos, se no passado nós tínhamos uma vida, aleluia, de santidade. E agora por que nós mudamos? Por que mudarmos agora? E muitos, aleluia, têm negado a sua eficácia da fé, negando a Jesus Cristo, rebeliando. Muitos, aleluia, não têm obedecido seus pastores também. Deus está revoltado com esses, com a tribo de Corá, que também não têm obedecido seus pastores, não têm obedecido a sua liderança. Qualquer coisa, os irmãos já falam assim, ó, vou montar meu próprio ministério ali, já pego o barco e carrega até a igreja se for preciso, do pastor. Esses também, irmãos, terão condenação diante do Senhor. Esses também estão pensando que o Senhor, aleluia, não está se lembrando do pecado deles. Pecado não apaga com o tempo. Pecado não apaga com o tempo. Pecado, irmãos, aleluia, é consertado. Como o Senhor dizia naquele outro testemunho que eu deixei lá atrás, afasta-te do pecado. Deixai o pecado, o Senhor dizia. Deixa o pecado, irmãos, deixa o pecado. Que é melhor para vós deixar o pecado que permanecer no pecado. Se você roubava, não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. Se você perseguia o seu irmão, você não persegue mais. Se você, aleluia, era um homem, aleluia, lá atrás, aleluia, que vivia no mundo da vaidade, você não vive mais. Se você se levantava contra a igreja de Cristo, você não levanta mais. Se você vivia uma vida de corrupção, aleluia, como o Senhor dizia, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aleluia, aprendei do Senhor, que é manso, humilde de coração. Vamos aprender com a palavra do Senhor e com esse testemunho que o Senhor me deu, irmãos. Porque era muito triste, viu, irmãos, a visão que o Senhor me passava. Tanto para os falsos profetas que têm se rebeliado contra a obra, e tanto para os pastores que não têm aplicado aquele que o Senhor te chamou, aquele que tem um ministério firmado na fé, que o Senhor te chamou, o Senhor te colocou naquela igreja, aleluia, para apacentar a igreja do Senhor, mas você não tem corrigido a igreja do Senhor, não tem aplicado a sã doutrina, tem deixado a igreja correr conforme ela mesma quer. Por causa não sei do que, não sei se é por causa de dinheiro, não sei se é por causa de medo, não sei por quê, como o Senhor dizia aqui. Não sei por que é o seu medo. Mas, irmãos, aleluia, despertem quando dá tempo, porque eu sei que ainda há crente na terra que está querendo um novo compromisso com Deus. Deus, aprendei com esse sinal, que o Senhor disse que mandaria um sinal. E eu estou crendo, irmãos, aleluia, que o sinal é o coronavírus. Então, aprendei, irmãos, desse sinal que o Senhor está mandando sobre a terra, conserta suas veredas perante os caminhos do Senhor, e ouça a voz do Senhor, corrige a igreja de Cristo, e levai ela à santidade, à santa doutrina, para que vocês, aleluia, possa alcançar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e Ele retire de nós, aleluia, o mal, aleluia, que Ele pretende fazer contra a terra. Porque naquele sonho, irmãos, aleluia, naquela visão, me era passado que depois, aleluia, daquele sinal que o Senhor mandava, era mandado, irmãos amados, aleluia, uma grande fúria de Deus contra a terra. Pessoas morrendo de várias formas, e depois acontecia uma grande tempestade, aleluia, que a gente não podia nem sair do lugar onde estávamos.
Irmãos, aleluia. E eu sei, irmãos, aleluia, eu não sei se irá cumprir agora, nesse ano de 2020, a tempestade, ou se é em 2023. Mas essa noite, aleluia, essas noites passadas agora, o Senhor me acordava com um relâmpago no rosto, e o Senhor dizia, aleluia, filha, apressa-te em dizer o que eu te mando, o que eu tenho te ordenado, o que eu tenho te mandado, porque não demorará a se cumprir aquilo que eu tenho te dito. Irmãos, e eu estou crendo que não vai demorar a se cumprir as águas. Ah, irmãos, e quando o Senhor diz, aleluia, que Ele muda o tempo e muda as horas, quem sabe se a igreja do Senhor se consertar, irmãos? Quem sabe se os pastores voltaram ao primeiro amor, quem sabe o Senhor terá piedade de nós? Quem sabe, irmãos, aleluia, não haverá turbilhões de água, como o Senhor está falando. Como o Senhor me falou nessa visão, e não só nessa, mas em outras também. Irmãos, tenha misericórdia das almas que vão entrar no inferno e de vós mesmos, irmãos. Corrija a igreja de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Terra, ouve a voz do Espírito Santo de Deus que diz, Jesus está voltando. Jesus, aleluia, que é uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Jesus. Rianda lamassuri, anda lá, decanta lamassurias. Adeanda lamassuri, canta lá, deanda las terra, decanta lamassur. Decanta lamassuri, anda lá, decanta lamassuri, anda lá. Adeanda las, decanta lamassuri, terra, decanta lamassuri, anda lá. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus está falando, terra, conserta. Conserta porque é chegada a ira de Deus. Porque Deus está furioso com a terra. E o Espírito de Deus se entristeceu com os moradores da terra, com os crentes que não têm aplicado a sã doutrina, com os demais que têm se rebelado contra a obra. O Espírito Santo de Deus se entristeceu. Deus está furioso com a terra. E o Espírito Santo de Deus se entristeceu, irmãos. O Senhor está falando. E ai, irmãos, da terra, se o Espírito de Deus se entristece. Mãos, voltai ao primeiro amor, assim diz o Senhor. Vós que estáis me ouvindo também, que ainda não aceitou o Senhor como teu Salvador da tua alma, corre depressa, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Aceita Jesus aí onde você estiver, irmãos. Deus não está brincando com a terra, não. Aleluia. Deus tem dado muito tempo para o homem na terra. O amor de Deus é tão grande pelo homem na terra que Ele está dando um sinal sobre a terra para que o homem venha se despertar. É para ver se o homem se arrepende dos seus pecados, das suas maldades, dos seus corações. É por isso que o Senhor está trazendo esse mal. Mas se o homem não despertar, diz o Senhor, aleluia, que a terra, irmãos, aleluia, vai entrar em ignomínia. Irmãos, eu nem sabia dessa palavra, ignominia, mas o Senhor me trouxe naquela visão. Aleluia. Irmãos, era gente morrendo de várias formas e de repente começava uma grande tempestade. Irmãos, conserta suas veredas perante o Senhor. Aceite Jesus como seu Salvador enquanto ainda há tempo. Irmãos que estão desconcertados com as suas vidas desbaratinadas, conserta suas veredas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo esse recado para os irmãos aqui, irmãos. Tanto essa visão, aleluia, da parte do Senhor. E peça aos ministros e ministras de Deus que ouçam a voz do Senhor. Aquele que foi ungido verdadeiramente pelo Senhor. Aleluia. Que tem ainda um amor pelas almas. Apressa-te, irmãos, em corrigir a igreja do Senhor. Voltai aos trilhos da verdade, voltai ao primeiro amor, porque essa é a esperança do Senhor. Aleluia. Essa é a esperança que o Senhor tem, aleluia, para vós, irmãos, de vós consertar. O Senhor está falando, irmãos, em espírito, aleluia, aqui comigo, que Ele não gostaria. Ele não queria trazer tantos maus a vós, não, irmãos. O Senhor vos criou, irmãos, para que vós tenham uma vida digna, de amor e paz, saúde e alegria. E aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E tenha direito
de morada, aleluia, da glória. Mas se vós não consertar as vossas veredas, irmãos, o Senhor é obrigado a trazer tais sinais sobre a terra para ver se o homem se desperta, para que menos almas entrem no inferno. Porque se o Senhor não fizer assim, irmãos, muito mais almas vão entrar no inferno. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Se o Senhor não trouxesse tais sinais a nós, muito mais almas entrariam no inferno. Desperta, terra. A voz do Espírito Santo está dizendo, desperta. Desperta e conserta. Porque essa é a palavra de declama, sirianda las. Decanta, lamassurianda las, que o Senhor está dizendo aqui comigo. Desperta e desperta. Aleluia, enquanto ainda é tempo. O Senhor vos ama muito. E por isso Ele quer que vós se desperta. Deus abençoe a todos, irmãos. Não vou falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz de Deus quando o Senhor está dizendo aqui que não queria vos trazer tais mal. Mas é necessário para que vós desperteis. E se vós não despertar, será pior ainda. Deus abençoe a todos, aleluia. Pode meditar lá na palavra que o Senhor trouxe em 2 Timóteo 2, em 2 Timóteo 3, em Isaías 45. As palavras não são de mim mesma, mas foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus naquela visão. Deus abençoe a todos. Aleluia. Que o anjo do Senhor, aleluia, possa tocar vossos corações em nome de Jesus. Amém.